minha gente. Então, agora que compartilhamos um minuto de sabedoria, então nós temos nosso convidado especial da noite, né? Que é o nosso professor sobrinho Lucas, tá? Então, o Lucas tem uma mensagem muito especial para compartilhar conosco, e nós queremos agradecer a ele por ele dar um pouco do seu tempo, né, para estar aqui conosco, porque amanhã a família toda vai viajar amanhã, gente. Vai estar todo mundo viajando amanhã, mas ele mesmo assim ele falou: tia, eu vou dar aula. E eu agradeço, agradeço por ele estar aqui conosco e compartilhando esses momentos conosco, junto com a, com a, né, com a Rebeca, com a esposa, e também tá a mãe aí também, né? Compartilhando. É, a irmã Virgínia está aqui. Tá aí, a Virgínia tá aí. Bem, o tempo é seu, meu filho. O tempo é seu. Obrigado, tia. Eu tava achando que o minuto de sabedoria ia ser a hora da sabedoria. Assim ficava só alguns minutinhos só para eu fazer minha mensagem. Mas tem um Não, só tempo tem para ainda. você. Podia ter sido os 60 minutos da sabedoria, né? No way, man. Agora nós temos sabedoria da fé, né? A sabedoria da fé, exatamente. Não, mas legal, muito bom estar aqui com vocês. Tia, eu vou pedir só para compartilhar a tela aqui, Vou tá? Que eu fazer tenho isso uns para você slides. agora. Aham. Agora eu vou te. Tá. Ok, ok. Já fazem acho que uns 2 anos que a tia estava me recrutando para dar aula, É, nunca dava certo meu schedule de trabalho, só que agora eu estou de licença paternidade, então não tinha desculpa, não tinha como não participar da aula. Então estou muito feliz que deu para se reunir aqui com vocês hoje. o Lucas tem uma linda família, sua esposa, suas três meninas, tem uma bebezinha que nasceu faz pouco tempo. Realmente, mas tá, como eu falei para vocês, eles estão sempre viajando. Junto com as filhas, estão pegando a estrada, né, Luquinha? Olha que Isso, linda família, gente. isso mesmo. Tá dando para ver aqui minha Sim, tela? dá para ver perfeito. Ok, Aham. peraí, então. Peraí, ok, vamos lá então. Eu vou pedir o seguinte, para quem puder, para vocês abrirem também a função do chat no Zoom, porque eu vou fazer algumas perguntas e vou querer que vocês providenciem algumas respostas e eu vou estar monitorando no chat. Então, quem puder, talvez quem tiver no computador é um pouco mais fácil, mas quem conseguir abrir o chat, deixa aberto de lado, e na medida que a gente vai passando aqui a mensagem, eu vou fazendo umas perguntas e a gente vai monitorando ali, ok? Dá para aumentar um pouquinho a sua voz, Luquinha? Parece que está um pouco baixo, não sei se é. Vou, Não, estou ouvindo, Não, tá Lígia. Estão ouvindo boa. bem? Estão eu ouvindo vou bem? chegar um pouco Tá mais boa, perto aqui. Ah, tá tá bom. boa. Ok, estão ouvindo bem, tá certo. Sim. Eu tava meio resfriado esses dias, Ele então estava resfriado, é isso. a voz tá um pouco ruim, mas vamos Mas, lá. não, vamos lá. Tá bom. Então, assim, antes de começar a mensagem, só queria passar um pouco sobre mim, sobre minha família. Então, essa é uma foto bem recente que nós tiramos umas 2 semanas atrás. Estávamos visitando o Brasil, São Paulo, para que nossas filhas conhecessem alguns dos familiares. E essa foto é no Templo de São Paulo. Para quem já teve a oportunidade de conhecer, foi o primeiro templo construído na América do Sul. Acho que foi em 78. Ele foi reformado acho que uns 10, 20 anos atrás, não me lembro. Mas tiramos a foto ali. E um pouco sobre mim, eu nasci em São Paulo, mas já morei bem. Antes da missão, eu cresci, vivi em Recife, em Miami. Morava bem perto da Lígia e em Curitiba também. Então, tive a oportunidade de conhecer alguns lugares antes da minha missão. Em 2007, fui servir missão em Nova York, na cidade de Nova York. Ao longo da mensagem, eu vou falar um pouco mais para você sobre como foi essa experiência. Mas servi missão em Nova York e me casei com a Rebeca. Em 2012, temos 3 filhas, vocês podem ver aqui na foto. A Laura, que é a mais velha, ali vestida de rosa, ela tem 11 anos. A Helena tem 7. E a Clara, que é a bebezinha na foto, que tem 10 meses. Ok? Nós moramos em Orlando atualmente, mas como família, nos últimos 12 anos, já nos mudamos mais ou menos umas 18 vezes. Uau. Moramos nos Estados Unidos,
no Brasil, na França, na Suíça, na Inglaterra, vários lugares. É, temos esse espírito cigano, que eu acho que já se carrega na nossa família várias gerações, e a gente deu continuidade a isso. Então, gostamos muito de viajar. Aqui em Orlando, nós frequentamos muito os parques, né? As meninas adoram a Disney, a Universal. Temos algumas praias aqui perto também. Então, assim, essa é a nossa vida. É muito, muito feliz aqui de estar com vocês, compartilhando isso. Então, se não tiver mais alguma pergunta, eu vou começar com a mensagem, ok? Vamos lá, então. Ok. Contar uma pequena história que aconteceu mais ou menos uns, sei lá, 3, 4 meses atrás. A gente estava no carro, dirigindo, e a minha filha do meio, a Helena, estava conversando, elas estavam no banco de trás, e ela estava conversando com a Laura sobre a segunda vinda. Não sei por que esse assunto surgiu, mas elas estavam falando sobre a segunda vinda, e a Helena falou assim para Laura: Ah, Laura, então quer dizer então que quando for a segunda vinda, Jesus Cristo vai voltar e ele vai realizar todos os nossos desejos. E a Laura olhou para ela e falou: Não, Helena, como assim? Jesus Cristo não é o gênio. He's not a genie. Ele não vai realizar nossos desejos. Ele está vindo aqui para trazer paz, não para dar tudo que a gente quer, tudo que a gente está pedindo. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu fiquei pensando naquilo e pensei, nossa, mas, sabe, é uma coisa assim, é muito óbvio que Jesus Cristo não é o gênio da lâmpada, mas muitas vezes a gente pensa como se fosse, nós temos muitas vontades, muitos desejos, muitas coisas que nós queríamos na nossa vida, e às vezes a gente acaba desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, como assim? Como se ele fosse uma pessoa da qual a gente pede, 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 e espera que todas esses desejos, essas vontades sejam atendidas na hora. E, na verdade, a vida não é bem assim, né? Então, queria saber um pouco de vocês, para quem puder escrever aqui no chat, algum pensamento sobre qual é o papel que vocês acham qual é o papel do Senhor em conceder nossos desejos. Então, quem quiser colocar algum pensamento aqui no chat, na medida que for aparecendo alguma coisa, a gente vai discutindo. Qual é o papel do Senhor em conceder os nossos desejos? Vou dar um minutinho aqui. Se não tiver alguma resposta, eu Aqui posso tem, passar aqui, meu pensamento. já puseram aqui. Amor. Ok, a Diva falou amor. Ok, então o papel do Senhor em conceder nossos desejos é o amor, ou seja, ele concede nossos desejos pelo amor que ele tem por nós. Imagino que foi isso que você quis dizer aqui, Diva. Isso. Ok. Que mais? Mais alguma coisa? Gente, vocês apertam ali no chat, aí escreve. Lá embaixo. O Senhor nos concede também esperança, né? Esperança, ok. Então o Senhor, em seu pleno amor, ele quer nos conceder nossos desejos, ele também nos concede esperança, muito bom. Uma coisa para a gente pensar, ok? Existem vários desejos que nós temos que são bons, que são justos e que coincidem com a vontade do Senhor. Ok? Temos algumas outras respostas aqui. O papel do Senhor em conceder nossos desejos é nos ajudar a alcançar o nosso pleno potencial, ok? Ele age com sabedoria, concedendo o que é melhor dentro do plano dele, ok? E também a Ana Cristina falou aqui para a nossa felicidade. Eu acho que todas essas respostas estão muito certas. O amor, alcançar o nosso potencial, conceder aquilo que faz parte do plano dele, conceder coisas que nos trazem felicidade, que nos concedem paz, conforto, né? Todas respostas muito certas. Então, para que eu quis compartilhar essa pequena história? O tema da aula hoje é como que nós podemos alinhar os nossos desejos individuais aos desejos do Senhor. Muitas vezes, os dois coincidem, ou seja, o que o Senhor quer para nós também é o que nós queremos para nós mesmos, mas existem algumas vezes em que os dois são diferentes. O plano que o Senhor tem para nós é diferente do que nós pensamos que seja o plano para nós.
entendeu? Às vezes aquilo que a gente quer não é o melhor. Então, assim, é, eu vou compartilhar algumas citações durante minha mensagem aqui do Helder Soares. Ele deu um discurso muito legal na conferência de 2024 sobre como alinhar os nossos desejos aos desejos do Senhor, tá? E eu vou ler aqui a primeira citação. Ele disse o seguinte: devemos alinhar nossa mente e nossos desejos à vontade do Senhor e voluntariamente fazer tudo o que pudermos durante nossa jornada mortal para obter as bênçãos eternas do reino de Deus. Ok? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Eu quero compartilhar com vocês agora, entrando nesse assunto de os desejos do Senhor, os nossos desejos, como alinhar os dois. Queria que a gente entendesse um pouco sobre uma parábola muito interessante no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Tá? Fala sobre a história de um comerciante na antiguidade que estava buscando uma pérola muito valiosa. Ele encontrou essa pérola e ele deu tudo que ele tinha. Ele era um comerciante muito rico. Ele deu tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola. E o Elder Soares diz o seguinte, né? Em certa ocasião, Salvador falou a respeito de um negociante que buscava boas pérolas. Durante sua busca, o negociante encontrou uma pérola de grande valor. Contudo, a fim de adquirir a magnífica pérola, aquele homem precisou vender todas as suas posses, o que ele fez pronta e o que ele fez alegremente. Então, agora outra pergunta aqui para vocês, tá? Se coloquem na posição desse comerciante, se coloquem na posição de uma pessoa que deu tudo que tinha para adquirir uma outra coisa. O que será que essa pérola de grande valor significa ou representa nas nossas vidas hoje? O que será que isso representa? Qual que é o simbolismo dessa pérola? Quem não puder Para escrever, mim fala. é o Deus, né? Deus, muito bem. Boa resposta. O que mais? O que mais será que essa pérola de grande valor representa? O Lembre-se, evangelho. ele deu tudo que ele tinha. Evangelho, muito bom também. Eu acho que hoje em dia também é o nosso tempo, porque o tempo é o tesouro do homem sábio. Então, quando nós investimos o nosso tempo em uma boa causa, como servir ao Senhor até na nossa mocidade, né? Quando a gente serviu missão, muita gente pensa, você está deixando de viver os melhores anos da sua vida, mas a gente acaba ganhando os melhores anos para a nossa vida, né? Então, Concordo. Ok, muito bem. Ótimas respostas. Vamos passar aqui um pouco adiante, mas então, essa pérola de grande valor representa tudo isso que vocês falam. É o nosso tempo, representa o Evangelho, representa o Senhor, basicamente representa todas aquelas coisas que vão nos levar de volta à presença dele. Ok? Essa é a pérola de grande valor. E é uma coisa inestimável, não tem preço, não tem dinheiro suficiente no mundo que possa comprar isso. E essa parábola representa, então, o comerciante, que nesse caso seríamos nós, e ele deu tudo que ele tinha prontamente e alegremente para adquirir aquilo que ele entendeu como uma coisa com valor inestimável. Ok? Então, continuando aqui, o Elder Soares ele diz o seguinte: por intermédio dessa breve e significativa parábola, o Salvador maravilhosamente ensinou que o reino do céu é semelhante a uma pérola inestimável, certamente o tesouro mais precioso a ser almejado acima de qualquer outra coisa. O fato do negociante ter vendido de imediato todos os seus pertences para obter aquela pérola indica com clareza que devemos alinhar nossa mente e nossos desejos à vontade do Senhor e voluntariamente fazer tudo o que pudermos durante nossa jornada mortal para obter as bênçãos eternas do reino de Deus. Ok? Então, tem 3 palavras-chave nessas citações do Elder Soares que podem nos ajudar a melhor alinhar os nossos desejos com os desejos do Senhor. Eu vou voltar aqui um slide. Eu sublinhei aqui, eu grifei em amarelo. A primeira palavra-chave é a palavra encontrou ou encontrar. A segunda palavra-chave, pronta e alegremente. E a terceira palavra-chave, voluntariamente. Essas 3 coisas, se fizermos essas 3 coisas, vamos conseguir alinhar os nossos desejos, as nossas vontades ao plano do Senhor.
tá? Então, agora eu quero passar os próximos 15 minutos entendendo um pouco mais sobre essas 3 palavras-chave. Vamos entender o que que elas representam e como que a gente pode aplicar essas coisas na nossa vida. Vamos falar sobre a primeira palavra-chave, então, que é a palavra encontrar. Então, Helder Soares disse: durante sua busca, o negociante encontrou uma pérola de grande valor. O Salvador maravilhoso ensinou que o reino do céu é semelhante a uma pérola inestimável. Certamente o tesouro mais precioso a ser almejado. Falar um pouco sobre essa palavra encontrar. O negociante, ele teve que buscar, talvez ele foi para vários mercados até ele encontrar aquela pérola. Da mesma forma, nós precisamos buscar a nossa pérola de grande valor nos lugares certos. Ela não vai aparecer do nada na nossa frente, ela não vai aparecer sem que a gente procure e sem que a gente invista o nosso tempo intencionalmente para encontrar essa pérola, tá? Falando em tempo, vamos falar um pouco sobre o nosso dia a dia, que é bem corrido. Eu sei que todo mundo tem vários afazeres, muitas responsabilidades, mas assim, todo mundo tem 24 horas no dia, tá? Se vocês acompanharem aqui na parte de baixo do slide, eu coloquei esse gráfico para representar um pouco o que mais ou menos o nosso dia parece, tá? Todo mundo tem 24 horas no dia. Mais ou menos um terço do nosso dia, 8 horas, a gente usa para dormir, né? 34% do nosso dia a gente passa dormindo, descansando. Os outros 33% do tempo, o outro terço do nosso dia, nós passamos trabalhando, né? Seja lá qual que seja nosso trabalho, geralmente passamos mais ou menos 8 horas do dia trabalhando. Às vezes mais, às vezes menos, mas em média 8 horas. Passamos mais ou menos umas 2 horas do dia fazendo alguns afazeres, vai para o correio, posto de gasolina, passa no Publix, compra alguma coisa que faltou, mais ou menos 1 hora e meia fazendo nossa higiene pessoal, mais ou menos 1 hora e meia fazendo nossa alimentação, né, o café da manhã, o jantar, almoço. Esse daqui é um pouco impressionante, tá? Mas fizeram uma pesquisa e descobriram que, em média, o adulto, hoje em dia, passa mais ou menos entre 2 horas e meia a 3 horas por dia nas redes sociais, Instagram, YouTube. Então, é uma grande parte do nosso dia, 11% do nosso dia, que hoje em dia a maioria das pessoas está dedicando às redes sociais, ok? Então, o que que sobra? Depois de tudo isso, sobra 6% do nosso dia, mais ou menos 1 hora e meia, e esse tempo que sobra é o tempo que nós temos para encontrar a nossa pérola de grande valor. Então, é muito pouco tempo. Se você olhar o dia com 24 horas e sobrar apenas 1 hora e meia para a gente buscar essa pérola, buscar encontrar qual que é o plano de Deus para nós, é muito, muito pouco tempo, ok? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que que vocês fazem hoje em dia para tentar, como se diz, aproveitar ao máximo o tempo vago que vocês têm, entre aspas, para conseguir buscar e conseguir encontrar a pérola de grande valor? Quais são algumas coisas que vocês fazem hoje em dia para aproveitar o máximo desse tempo? Servir, servir ao Senhor, servir na Ok, igreja. servir quando temos tempo para servir, especialmente nos domingos. Quando a gente serve, estamos ao mesmo tempo buscando essa pérola de grande valor. Então, muito bom. Ok, servir no templo todos os sábados, muito bom. Para quem tem o sábado livre, é uma ótima oportunidade de usar aquele pouco tempo que nos resta na semana, né, para fazer uma coisa que vai nos trazer mais próximo do Senhor e entender o plano dele. O que mais? E mais, minha gente, vamos falando aí. O o domingo do Senhor, né? Não tem nem o que discutir. Domingo do Senhor. É, Sim, estudar as escrituras. Isabela, quando? Você estuda algum horário específico? Como é que você faz? Eu acho que amanhã é o melhor horário para mim. De- Durante a manhã, muito bom. Ó, eu vou dar o exemplo meu e da Rebeca, tá? Que é um exemplo péssimo, não é um exemplo a ser seguido, mas não deixa de ser um exemplo. Vocês viram, nós temos 3 filhas pequenas, eu trabalho pra caramba, essas 3 meninas dão um trabalho danado, e assim, chega no final do dia, eu e a Rebeca, a gente deita na cama, assim, parece que a gente desmaia. E no dia seguinte acorda, e assim,
o dia parece que não, a gente não pausa nem para sentar, nem para fazer nada. Mas a Rebeca faz um negócio que eu acho muito legal. Às vezes pela manhã, quando a Clara tá dormindo, ela pega uns 15, 20 minutinhos, ela vai no quintal de casa e ela faz uma espécie de meditação. É onde ela fica ali no quintal, a gente tem um lago ali atrás, ela fica observando o lago, ali com os pensamentos, fazendo oração. É pouco tempo, são 15, 20 minutinhos, mas eu vejo que ela faz isso com muita consistência. E assim, para ela, é o tempo que ela tem, é pouco, mas tenta fazer esse tempo produtivo ali, pensamento, em oração, para tentar também receber revelação, inspiração sobre o que o Senhor quer para a vida dela, qual que é o que ele tem para ela. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O dia de todo mundo é bem diferente, né? Temos a mesma hora, todo mundo temos as mesmas 24 horas, mas temos obrigações diferentes. O importante é aquele tempo que nos resta, vamos usar para buscar essa pérola, seja estudando as escrituras, seja fazendo oração, servindo, indo ao templo. Todo mundo tem algum tempinho, pouco ou muito, para fazer essa procura. Ok? Tem uma mensagem da Virgínia. Você colocou uma mensagem, Virgínia, aí? Pensar Ela em escreveu. Jesus e no Pai Celestial durante o dia. Isso é muito bom. Todo mundo tem para pensar. Se você está dirigindo, você pode pensar. Se você está sentado, trabalhando, às vezes dá um break entre uma reunião e outra, você pode pensar. Então é uma boa maneira também. Ah, irmão, uma boa maneira também, quando eu de manhã que eu vou trabalhar e mais ou menos é meia hora, eu sempre coloco um discurso para me ouvir. Muito interessante também. É bom porque você pode escutar fazendo algumas outras coisas, mas Sim, está ali escutando o discurso. Eu gosto muito de ouvir sim. música também. Eu acho Muito que bom. eleva um pouco o nosso pensamento Sim, até nosso Pai e tranquiliza também o nosso coração, com né? certeza. Com certeza. Ótimas respostas. Vou passar aqui por conta do tempo. Ok. Vamos falar um pouco sobre um assunto polêmico, e isso é um assunto que o Elder Soares e a liderança da igreja entende como um grande empecilho na nossa busca por essa pérola de grande valor, ok? Eu vou ler aqui o seguinte: existe uma crescente tendência adotada por muitas pessoas no mundo de se tornarem cada vez mais voltadas para si mesmas, constantemente proclamando: aconteça o que acontecer, vivo minha própria verdade e faço o que me agrada. Durante nossa jornada na mortalidade, frequentemente lutamos com a seguinte dualidade: o que achamos que sabemos e o que consideramos ser o melhor e mais correto para a nossa vida, em oposição a compreendermos o que o Pai Celestial de fato sabe, o que é eternamente melhor para nós e o que é absolutamente correto de acordo com o seu plano para seus filhos. Então, o que ele está falando aqui? Vocês já devem ter ouvido falar no termo, né, do narcisismo. É, Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas estão muito focadas nelas mesmas, fazer o que é melhor para ela, é, parecer super boa, super de sucesso, pensar, eu vou fazer isso porque isso me deixa feliz. Tanto faz o que vai fazer o outro sentir, tanto faz se é a favor ou contra os meus princípios, eu vou fazer aquilo que eu acho que é bom para mim, o que eu acho que vai me fazer feliz. Só que muitas vezes esse pensamento não está de acordo com os ensinamentos da igreja. Só que existe esse foco hoje em dia da individualidade, né? No Brasil, por exemplo, não sei se já escutaram esse termo, mas a gente ouve muito falar que a geração de hoje em dia se chama geração mimimi, que só reclama. Mas a gente também, geração em inglês, me, que é o eu. Então hoje nós somos muito focados no eu. O que é bom para mim? O que é bom para mim? E não o que será que o Senhor acha que é bom para mim? A gente não passa tempo suficiente buscando entender a vontade dele. A gente fica perdendo às vezes muito tempo buscando o que a gente acha que é bom para a gente, que muitas vezes está errado. Então, vou pausar aqui rapidinho para ver se alguém tem algum comentário, se alguém concorda com isso ou discorda. Na minha experiência, é uma coisa que eu vejo muito. Os meus amigos, as pessoas que eu interajo, especialmente no Instagram, eu vejo muito disso. Mas o que vocês acham? Eu Eu, concordo também que porque é,
Eu não sei se a parte também que a gente vive nesse mundo social, rede social, muitas pessoas têm essa rede social, e ver que a vida das outras pessoas tá certo, e tá mil maravilha, mas a gente não para pensar que aquilo lá é apenas se fosse um comercial para eles, né? Hum, Eles estão divulgando exato. umas coisas que, na verdade, a realidade não é nada daquilo lá que eles divulgam. Então, às vezes, o ser humano acaba se tornando essa pessoa individualista, porque ela fica vendo muita coisa nas redes sociais e quer se espelhar a eles, né? Então, a gente tem que Exatamente. tomar muito cuidado com isso e prestar atenção em tudo aquilo que você realmente acha que é bom para você e perguntar para nosso Pai Celestial se isso realmente, né, na verdade, se isso realmente é o certo que a gente deve fazer. O que que é melhor para nós, né? E muita gente Exatamente. não tem muita essa consciência hoje em dia. O ser humano hoje em dia faz muita coisa que eu acredito que não seria legal, né? Prejudica o seu Exatamente. corpo, sua saúde, sua mente, né? É muita coisa. Exatamente. Ó, vou dar um exemplo bem ruim da minha vida, tá? Falar um pouco sobre mim. Se deixar, eu vou ser aquela pessoa que vai querer trabalhar o dia inteiro, vou querer, assim, ser o melhor que eu posso no trabalho, ser promovido, receber prêmios. E eu tenho, graças que eu tenho a Rebeca do meu lado, e ela sempre é aquela pessoa que me traz para o chão e fala: Lucas, espera aí, a prioridade. O importante não é você querer ser o melhor no trabalho e só trabalhar e essa é a sua vida. Não, o importante é a família, é você criar memórias com suas filhas, é você focar no evangelho, ensinar o evangelho para suas filhas. Então, assim, eu sou grato que eu tenho ela, porque ela sempre me, É ter me vida, traz né, para a Lucas? realidade. Eu acho que a Se, gente tem que ter vida, né? O ser exatamente, humano hoje em dia não tem vida. O ser humano vive para trabalho, né? E o pouquinho que sobra vai para a igreja, pensa em Deus, em Jesus, né? E o resto é exatamente, trabalho, 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 é vida social, né? Quando não faz nada do lado espiritual, não cuida do lado espiritual, é vida social, é balada, é judiar do seu corpo, né? São exatamente. vários tipos de vícios aí que tem, né? Isso, Então, a gente às vezes tem que parar e pensar que a família, por isso que está sendo perdido muito a família, né? A família está se deixando de ter porque nós vivemos no mundo do eu, né? exatamente. E Isso aí, mesmo. não, eu não quero passar por isso, eu não quero isso para mim, eu não quero assim, eu não suporto isso, eu não aguento isso, meu colega vive assim, vive assado. Então, se compara muito às outras pessoas, porque as pessoas fingem ser uma coisa que não é, né? Exato. Nem todo mundo é feliz quando está sozinho. Essa é uma doce ilusão que as pessoas acham que porque se separou, está feliz, está contente, e Hum, ai, que ele vive, ninguém vive, né? A gente, exatamente. a gente burla muita coisa em volta da gente para que a gente seja a melhor pessoa do mundo, mas não é. Exatamente, muito bom comentário. Por conta do tempo, eu vou passando aqui adiante, mas só para então Uhum, resumir a primeira palavra-chave, que era o encontrar, né? Para que nós possamos alinhar nossos desejos aos desejos do Senhor, precisamos primeiro entender quais são os desejos dele, qual que é o plano que ele tem para nós. E a gente só vai conseguir entender esse plano se a gente investir o nosso tempo intencionalmente, procurar nos lugares certos, nas escrituras, na oração, no templo, na igreja, não no TikTok, não no Instagram, no YouTube. São bons, é divertido, mas não é lá que a gente vai encontrar essas respostas. E pensar no que Cristo quer para nós, em vez do que nós queremos para nós mesmos, tá? Fazendo essas três coisas, a gente consegue realmente encontrar a pérola de grande valor, que é essa primeira chave, palavra-chave aqui.
Eu vou passar agora para a segunda palavra-chave, que é a palavra ou termo pronta e alegremente. Então, quando o comerciante adquiriu aquela pérola, ele deu tudo o que ele tinha, mas ele deu feliz. Ele deu rapidamente e deu feliz. Tudo que ele tinha, ele deu. De uma forma bem alegre. E o Elder Soares disse, né? Aquele homem precisou vender todas as suas posses, o que ele fez pronto e alegremente. Então, agora uma pergunta para vocês. Perdão. O que nos impede hoje de cumprir nossas obrigações prontamente e com alegria? Porque existe uma diferença. A gente às vezes cumpre as obrigações forçado, às vezes com raiva. O que impede para que a gente faça isso de forma alegre? Às vezes, fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem que alinhar também o nosso dia a dia, né? Ok, sim. Às vezes querer fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba Não dá. fazendo tudo meio mal feito. Você tem que programar direito, né? Eu, por exemplo, sábado, das 7 às 8, eu faço exercício na praia, venho para casa, tomo banho, e 10h30 eu saio para o templo. Então, eu sei que nesse pedaço eu não posso fazer nada. Eu tenho que, como a Virgínia falou, né? Foco na eternidade. Então, eu tenho que focar no meu dia, o que eu vou fazer. O tempo, né? Certinho. Então, foco é importante. Quando a gente tem foco e a gente foca na coisa certa, a gente consegue sentir mais alegria em fazer aquilo. A gente consegue aproveitar, sentir o prazer em fazer aquilo que a gente está fazendo. A Virgínia, o foco na eternidade. Então, é o foco, priorizar a eternidade, pensar naquilo que vai nos trazer a vida eterna, tá? Eu vou agora compartilhar uma experiência da minha missão com vocês. Essa experiência, gente, dá até um pouco de vergonha de compartilhar, mas assim, marcou minha vida. E hoje, quase 20 anos depois que eu voltei de missão, eu ainda penso nessa experiência e ela meio que molda muitas das minhas decisões, tá? Então vamos lá. Eu servi minha missão em Nova York, tá? Só que quando eu estava para começar a missão, quando eu estava para chegar no campo, eu tinha uma expectativa muito, muito, muito errada do que seria a missão, do que seria a missão em Nova York, tá? Então, aqui na parte de cima, quando eu fui chamado, minha expectativa seria, nossa, que legal. Eu vou estar em Nova York, uma cidade cheia de gente, vou conversar com todo mundo na rua, vou trazer todo mundo para a igreja, eu vou visitar o Templo de Nova York toda semana. Né? Essa é uma foto do templo em Manhattan. Para quem já vê, é um templo muito bonito, ele é no meio da cidade, no meio daquela bagunça. E vou conhecer vários lugares, vou conhecer muitos membros, vou sempre estar conversando. Essa era a minha expectativa. E eu cheguei em Nova York em agosto de 2007, meu primeiro dia. O presidente de missão levou todos nós para uma capela. A forma que funcionava na minha missão é quando o missionário novo chegava, e geralmente chegavam uns 20, 30 de uma vez só, a gente fazia uma reunião, e naquela reunião eles divulgavam para que área da missão a gente ia começar a nossa missão. Então eu cheguei naquela reunião, sentei, e o que eles faziam? Eles começavam a chamar o nome dos missionários e falavam para onde que eles iam servir. Então eles falavam, Elder fulano, você vai servir no bairro tal, com tal companheiro. Elder ciclano, você vai servir nesse outro bairro com tal companheiro. E aí os missionários se levantavam, se abraçavam e iam para suas áreas, né? O bairro, ou a cidade onde era. Eles iam. E eu ali sentado, esperando me chamarem, e ninguém me chamou, e terminou a reunião, ninguém me chamou, e eu falei, nossa, mas como assim? Ninguém me chamou meu nome? O que aconteceu? E aí o Elder falou, então, é porque na verdade tem duas reuniões. Essa reunião é para quem vai servir nos bairros da cidade de Nova York. Vai ter uma outra reunião para quem vai servir no interior, bem longe da cidade de Nova York. E aí eu fiquei assim, não, você tá de brincadeira, né? Imagina, a expectativa que eu tinha era da cidade, das pessoas, os prédios, e ali me disseram que não ia ser aquilo. Ok. Entrei no carro com os outros missionários, nós fomos para uma outra capela e lá teve a segunda reunião. Ok, sentei ali e começaram a chamar os missionários. Missionário tal, você vai servir nessa cidade do interior. Missionário ciclano, você vai servir naquela outra cidade do interior. E aí, finalmente, me chamaram.
Elder Mavromatis, você vai servir na cidade de Danbury, Connecticut. Oh my gosh. Olha lá, outro estado, tá? Não é nem Nova York. É outro estado, uma cidade que eu nunca ouvi falar na vida. E eu já assim, né? Já me sentindo meio mal, assim, meio, nossa, mas como assim, né? Cadê Nova York? E aí eu fui me encontrar com o Elder, que ia ser meu companheiro. E eu abracei ele, entrou no carro, porque quem servia no interior tinha carro, quem servia na cidade de Nova York tinha metrô e ônibus. Eu entrei no carro e ele falou assim: Aldemar Matos, muito legal, prazer em conhecer. Você estará servindo comigo no pior buraco da missão, o lugar que ninguém quer servir, e quem chega nessa área nunca mais vai embora. E eu pensei, nossa, meu, que furada que eu entrei. Como assim? Então, assim, a realidade, a expectativa foi uma coisa, mas a realidade, que vocês podem ver ali embaixo, foi outra. Me chamaram para servir em Danbury, uma cidade, não tinha ninguém, vazia, as ruas tudo vazia, nevava pra caramba, um frio, uma neve, foi completamente diferente do que eu achava que ia ser. Então, assim, quando a gente pensa no pronta e alegremente, o pronto, eu sempre sou pronto, eu sempre me arrumo rápido, não tem problema com pronto. Mas o alegremente, naquele momento, foi do 100 pro negativo 10. Não estava mais alegremente, tá? E o que aconteceu? Eu passei 7 meses nessa área, nessa cidadezinha, terrível. Já tinha batido em todas as portas, já conhecia todo mundo, conhecia os moradores de rua, conhecia todo mundo. Não tínhamos muito sucesso em trazer pessoas à igreja, as pessoas não estavam interessadas. Servi 7 meses lá. Depois de 7 meses, o presidente de missão falou: Ok, Lucas, agora você vai sair. Nossa, que alívio. Ele me tirou de lá, colocou em outro lugar. Nossa, eu estava tão feliz. Fui para outra área. Fiquei lá alguns meses. E aí recebi uma ligação do presidente de missão: Lucas, vamos te levar de volta para aquela primeira área que você estava. Nossa. Aí, o alegremente, que já estava no 80, foi agora para menos 50, tá? Voltei para lá. Nossa, para quê, né? Voltei para lá. Mesma coisa, dificuldade em encontrar pessoas, batendo as mesmas portas, recebendo os mesmos nãos, as mesmas pessoas. Foi bem difícil. Aí, depois de 5 meses, o presidente de missão falou para mim: Lucas, vou te tirar daí. Nossa, aí eu pensei: agora sim, né? Agora acabou o meu purgatório, minha jornada, agora eu tô legal. E ele me mandou para uma área em Manhattan, que era a área ali perto do Times Square, uma área muito, muito dinâmica, muito legal, muitas pessoas, os membros super ajudando os missionários. Eu fiquei mais ou menos 2 meses naquela área, já estava quase terminando minha missão, adorando, super feliz, felicidade alegremente, nota 200. E aí recebi uma ligação do presidente de missão mais uma vez. E ele falou: Lucas, estamos te mandando de novo para aquela primeira área. Aí eu falei: não, não, os caras estão fazendo pegadinha, estão me filmando. Acontecendo comigo. É brincadeira, não, não. Eu pensei, não, isso daqui é palhaçada, os caras são de palhaçada comigo. E aí eu falei, não, não pode ser verdade. E naquele momento, eu fiquei revoltado, eu fiquei com raiva. Eu pensei, como assim? 3 vezes na mesma área, eu não tinha batizado ninguém naquela área, eu não tinha conhecido ninguém que queria saber da igreja. Vão me trazer para lá de novo, terceira vez. E eu fiquei tão, tão assim, revoltado que até foi bater no ouvido do presidente de missão. Ele ligou para mim e falou: Lucas, olha, eu sei que você não está feliz, mas eu te desafio a orar e buscar entender qual que é o desejo do Senhor em te trazer para essa área pela terceira vez. Qual que é o plano que ele tem? Porque ele tem um plano para você. E você tem que entender qual que é esse plano. E aí eu, naquela tristeza, não queria nem sair da cama, mas beleza, ok. Eu vou aceitar esse desafio do presidente de missão. E daí eu orei e busquei entender, né, ok, qual que é o propósito? Por que que eu estou indo para lá de novo? E eu quero dizer aqui para vocês, olha, eu até me emociono toda vez que eu penso nessa experiência, porque da terceira vez que eu voltei para aquela área,
parecia que eu estava num lugar completamente diferente. Eu cheguei naquela área com a cabeça aberta para entender qual que era a vontade de Deus. Teve aquele período de raiva, de revolta, mas eu cheguei lá resoluto, pensando, ok, vou tentar entender qual que é o plano dele. Gente, foram os melhores 3 meses da minha missão, sem comparação. Nunca, em tão pouco tempo, eu encontrei tantas pessoas que estavam interessadas no Evangelho, tivemos tantos batismos naqueles 3 tive os melhores companheiros naqueles 3 meses, e foi assim, a melhor época da minha missão foram aqueles 3 meses naquela que eu não aguentava mais. Então, assim, resumo, isso serviu de lição, meio que um tapa na cara para mim. Porque eu achava que sabia o que era bom para mim. Eu cheguei na missão achando que a missão ia ser aquilo que eu queria que ela fosse. E eu, em momento algum, tinha me deixado entender qual que era o plano do Senhor. Levou quase 2 meses para eu querer realmente entender qual que era o plano do Senhor para mim naquela área. Mas quando eu busquei entender a vontade dele, parece que as portas se abriram, as janelas se abriram, e tudo que eu achava que jamais aconteceria naquela área aconteceu. Ok? Então, assim, é uma experiência especial. Dá um pouco de vergonha, né? Porque pensam, missionário sempre está feliz, missionário sempre está pronto, mas não, missionário às vezes fica com raiva também, que foi o meu caso. Mas quando a gente consegue alinhar o nosso desejo, a nossa vontade com a vontade do Senhor, é aí que as portas se abrem, ok? Não tem Eu que vou ter passar vergonha, aqui. Lucas. Eu acho que isso daí para nós é um grande exemplo, né? Porque mostra o caráter, né? A sinceridade e saber que todo mundo tem sentimento, né? Bom, ruim, nós todos temos sentimentos, né? Não é só aquilo que nós queremos, só o nosso Divino Pai que sabe o que é realmente, qual é a sua missão, qual é o que você tem que seguir o seu caminho. Parabéns, é muito lindo Exatamente. que você pôs aí. Para nós é um exemplo maravilhoso. Obrigado. E só para resumir, então, essa segunda palavra-chave, né? Infelizmente, o alegremente veio muito tarde para mim na missão, mas veio. E ele tem formado. Todas as grandes decisões que eu tomei na minha vida desde então têm sido formadas através dessa experiência aqui. Imagino que vocês tenham experiências parecidas. Talvez vocês estejam em momentos agora na vida de vocês onde as coisas não estão indo de acordo com o plano de vocês, mas eu tenho certeza que está indo de acordo com o plano de Deus. Basta a gente querer procurar e entender qual que é o plano dele, para a gente então conseguir alinhar o que a gente acha que é bom, alinhar isso com o que realmente é bom, que é o que vem de Deus. Ok? Só para terminar, então, nós tínhamos uma última palavra-chave, que era a palavra voluntariamente. O Elder Soares disse: devemos alinhar nossa mente e nossos desejos à vontade do Senhor e voluntariamente fazer tudo o que pudermos durante nossa jornada mortal. Então, eu coloquei uma foto aqui do programa Mãos que Ajudam. Quem morou no Brasil e foi membro da igreja no Brasil, esse programa é Eu bem grande. conheço, eu conheço. Exatamente, é um programa bem grande, né? São os voluntários da igreja que fazem parte desse Mãos que Ajudam, prestam serviços para caridades, é, várias coisas, com pintura, É muito com lindo. Tem ali na doações. República, em São Sim, Paulo, tem uma barraca que eles montam lá. Muito lindo. Bonito. Ajuda. exatamente. Então, é um programa bem grande, né? E uma pergunta para Uhum. vocês agora, né? Qual que é a diferença entre a gente fazer algo por obrigação e a gente fazer algo voluntariamente? O que que muda? É o nosso amor por Nossa, Deus. É o nosso amor ao nossa nosso Pai Celestial. Se nós amamos ao alegria, né? Senhor, Também. fazemos com amor e voluntariamente, né? Exatamente. Quando a gente faz voluntariamente, fazemos com amor. Quando a gente faz por obrigação, é meio que só para dizer que fez, para marcar um item como terminado na nossa checklist, mas quando a gente faz voluntariamente, é aí que vem o amor, ok? E nem, não existe um exemplo maior
desse termo-chave, voluntariamente, do que do nosso Salvador Jesus Cristo, ok? Para mim, o exemplo mais sagrado que nós temos do voluntariamente foi do momento que o Senhor Jesus Cristo expiou pelos nossos pecados no jardim do Getsemane, ok? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês alguns versículos do livro de Lucas que fala sobre isso. E diz o seguinte: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. E aparecendo-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmãos, são 4 versículos muito curtos, mas acho que nem em uma eternidade inteira nós vamos conseguir entender a complexidade que foi o que o Salvador fez nesse momento no Jardim do Getsemane. Imaginem um ser completamente perfeito, um ser completamente onisciente. E ele, naquele momento, ele falou: por favor, se der para passar esse cálice, se der para não fazer isso, seria bom. Mas eu entendo que a sua vontade prevalece, então, se for para fazer, eu faço. Mas se não precisar, por favor, será que não tem como fazer? Imagine um ser tão poderoso, tão perfeito, numa agonia tão grande que ele quase que quis desistir nesse momento também. Precisou que um anjo aparecesse para fortalecer ele. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo falou: não, que não seja feita a minha vontade, senão a tua, referindo-se ao Pai Celestial. Então, assim, esse é um exemplo perfeito do que significa fazer alguma coisa voluntariamente. É quando a gente coloca a vontade do Senhor em frente à nossa vontade. E se o próprio Salvador Jesus Cristo fez isso, quem somos nós, seres tão imperfeitos, com tão pouco conhecimento, quem somos nós para querer fazer diferente, para querer colocar nossa vontade em cima da vontade do Senhor? Ok? Então, eu queria só terminar essa aula, primeiramente resumindo aqui o que a gente conversou hoje, né, para que nós possamos lembrar dessas 3 palavras-chave que vão nos ajudar a alinhar os nossos desejos com o plano do Senhor, com os desejos dele. Primeiramente, precisamos encontrar o Senhor e buscar conhecer o evangelho dele. Precisamos agir de maneira pronta e alegre, e também de uma maneira voluntária, voluntariamente colocando nossas prioridades, as prioridades dele, em frente às nossas próprias prioridades. Quero só deixar meu testemunho aqui com vocês, que eu sei que não existe nada mais perfeito do que esse evangelho e ninguém mais perfeito do que o nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo. Eles têm um plano para nós. Eles querem nos dar felicidade, eles querem nos dar todos os nossos desejos, contanto que esses desejos nos tragam de volta à presença dele. Basta nós procurarmos entender esses desejos e priorizar esses desejos para que nós possamos recebê-los e, enfim, encontrar essa grande pérola de grande valor que é a vida eterna. E eu deixo essas palavras aqui com os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nossa, Obrigada. muito bom, Obrigada. Você fala muito bonito. muito, de verdade. De Obrigado. verdade, Passo o tempo Lucas. de volta aqui para Lígia. Eu gostaria de... Irmão Lucas, e também quando a gente alinha a nossa vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, é tudo mais fácil, Com certeza. né? Realmente quero agradecer imensamente pela aula que você compartilhou conosco, Lucas. Realmente foi um momento de muito aprendizado, um momento onde pudemos sentir o Espírito do Senhor através dessas suas experiências. Realmente foi muito bonito e sua dedicação e seu conhecimento, isso também fortalece a cada um de nós do grupo e realmente foi muito bom. E você fez toda a diferença hoje no nosso grupo, tá? E nós somos muito gratos por isso, somos gratos pelo seu tempo e de estar aqui conosco. E esperamos que possamos contar realmente com outra oportunidade de você estar aqui no nosso grupo e compartilhando essas experiências tão edificantes.
tá? Muito obrigado em meu nome e em nome de todos nós aqui do grupo. Realmente, Muito e principalmente as suas experiências na missão, foi algo inédito. Oh, Voltar para o lugar 3 vezes, 3 vezes. É uma aprovação. mas foi algo realmente inédito mesmo. Mas na terceira vez, o Senhor mostrou realmente, ele mostrou para você o propósito real, né? Mas você Exatamente. foi com, como você explicou, você foi com outro pensamento. Exatamente. Tomei 2 tapas na cara e na terceira vez eu resolvi fazer do jeito certo. O Senhor nos ensina, nós somos sempre crianças. Somos como crianças, né? Que o Pai Celestial nos ensina. Obrigada, Lucas. Muito Obrigado a vocês, obrigada obrigado pela participação. Tava todo mundo muito ativo. Obrigado. obrigada e que o Senhor te abençoe a você, a sua linda família e que vocês tenham uma excelente viagem amanhã, tá? E que desfrutem, que vocês merecem, tá? Vocês Obrigado. merecem mesmo. Muito obrigado, filho. Muito obrigado mesmo, tá?